Oi pessoal, eu sou o Douglas e nesse vídeo a gente vai fazer uma breve revisão do que precisa saber de trigonometria ao longo do curso de Cálculo 1. A gente vai resolver exercícios do livro de Cálculo 1 do James Stewart. Logo no início dele tem um teste de verificação de trigonometria. É ele que a gente vai resolver e explicando tudo o que for precisando ao longo do caminho. Então vamos lá, vamos começar com o exercício 1. Está falando para converter de graus para radianos. No item A a gente tem 300 graus. Primeiro eu vou só resolver, só encontrar realmente o equivalente em radianos para esses 300 graus e vou deixar para o final para explicar o sentido disso, tá? Então nesse item A a gente tem 300 graus. Como que faz para a gente transformar para radianos? Se a gente lembrar que 360 graus tem uma volta completa, ou então 2π radianos, então a gente pega isso aqui, multiplica por 2π radianos, dividido por 360 graus. Veja que aqui ó, a gente não está afetando em nada os 300 graus. A gente multiplicou por 1, porque 2π radianos, mesma coisa do que 360 graus. Representa um ângulo que dá uma volta completa. Toda vez que multiplicarmos por 2π dividido por 360 graus, vai dar para simplificar o 2 com 360, ainda vai restar 180 graus embaixo. Então vai ficar π dividido por 180 graus. É assim que a gente transforma de grau para radianos. Basta multiplicar por π dividido por 180. Agora a gente consegue simplificar esse 300 graus com esses 180 graus. Dá para a gente simplificar por 60 graus, tanto um quanto o outro. Veja que como os dois são graus aqui, essa unidade de graus vai acabar cancelando. Então divide por 60 graus aqui vai dar 5, e os 180 graus dividido por 60 graus vai dar 3. E daí, como resposta, no numerador a gente tem o 5 e tem esse π aqui, e daí no denominador tem o 3. Então, como resposta, vamos colocar 5π sobre 3. Essa resposta já está em radianos, tá? Porque esse 2π eram 2π radianos. Para radianos, a gente nem precisa escrever aqui, tá? Radianos. Depois eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Um número em radianos nada mais é do que um número, não tem uma dimensão. Então a gente pode deixar simplesmente assim, tá? 5π sobre 3. Diferentemente quando a gente está falando de graus, né? O 300 graus não é simplesmente o número 300. Veja aqui, ó, o 300 graus, na verdade, ele é o número 5π sobre 3. Então isso é só um detalhezinho, tá? Então a gente nem precisa escrever radianos aqui. Agora vamos converter esse menos 18 graus. Vamos fazer a mesma coisa, muito parecido. Esse menos 18 graus, quero só transformar ele para uma outra unidade, como se fosse. Então a gente pode multiplicar por 2π dividido por 360 graus. Aqui seria a mesma coisa do que multiplicar por 1, porque 360 graus equivale a 2π radianos. Ao invés de multiplicar por 2π dividido por 360 graus, eu já vou fazer a equivalência do π por 180. Já vou considerar depois de cancelar o 2 com 360 graus, então já vamos utilizar o π por 180. Que significa que meia volta é π radianos ou então 180 graus. O 18 graus dá para cancelar com 180 graus, ainda resta 10 aqui embaixo. Então, como resposta para esse item B, a gente vai ficar com o menos π sobre 10 radianos. Agora vamos para a questão 2. Está falando novamente que é para converter de graus para radianos, mas esse enunciado está errado, tá? Eles simplesmente copiaram o enunciado da questão 1. Agora o que a gente vai fazer vai ser converter de radianos para graus. Tanto que no item A e no item B temos números aqui, não temos símbolozinho aqui que a gente está falando de ângulos em graus. Então vamos lá, vamos resolver esse item A primeiro. O que seria esse 5π sobre 6 radianos? Para transformar em graus, a gente vai fazer uma multiplicação por 1 para não afetar o valor ali, mas agora ao invés de fazer radianos por graus, a gente vai fazer o 180 graus dividido por π radianos. Então vai ficar assim, ó, 180 graus dividido por π radianos. Dá para cancelar esse π com esse π. Esse 6 com os 180 graus vai dar 30 graus. Veja que agora o graus aqui não foi cancelado, né? Porque aqui embaixo não é 6 graus. É simplesmente o número 6. Então era 180 graus, dividiu por 6, virou 30 graus. Por isso que, ao fazer isso, a gente continua com um resultado em graus. Então agora só vamos fazer a multiplicação. 5 vezes 30 graus vai dar 150 graus. E agora vamos para o item B. Vamos fazer a mesma coisa. A gente tem o 2, para transformar para graus esse valor em radianos, vamos multiplicar por 180 graus dividido por π radianos. Aqui não tem muito o que simplificar, então vai ficar 360 graus dividido por π radianos. Se quiser fazer essa conta de 360 dividido por π, você vai ver que vai dar aproximadamente uns 115 graus isso aqui.
mas não é necessário, tá? Dá para deixar assim, 360 dividido por π, esse realmente é o resultado exato do 2 radianos. Se a gente falasse que isso aqui é 115 graus, já é uma aproximação, porque esse resultado vai dar um número irracional, né? Vai ter infinitas casas depois da vírgula. Tá, então você viu que para converter de graus para radianos, basta multiplicar por π dividido por 180 graus. Para converter de radianos para graus, a gente também multiplica por 1, como se fosse, mas agora a gente faz vezes 180 graus dividido por π, porque daí assim acaba sobrando o graus aqui no final da resposta. Mas eu queria aproveitar o exercício e explicar um pouquinho mais sobre essa conversão. Vamos considerar um certo ângulo aqui. Um ângulo que a gente vai chamar de θ. Uma medida de ângulo tem a ver com a abertura dessas duas semirretas daqui. Mas daí a gente precisa de um parâmetro base para falar sobre essa abertura daqui. Uma possibilidade seria entender que se fosse uma abertura que dá a volta inteira, ou seja, essa semirreta aqui, abrindo tanto que essa aqui voltaria para se posicionar no mesmo lugar da anterior. Então um parâmetro poderia ser dizer que é isso aqui, uma volta completa, é 360 graus. Um outro parâmetro que faz sentido, e daí eu vou mostrar para vocês o porquê, é falar que essa volta completa tem 2π radianos. Uma vez que eu tenho uma comparação, o que seria a abertura dando a volta completa, eu consigo dizer o que seria essa abertura aqui dada. Eu poderia entender essa abertura como sendo uma fração da volta completa. Se eu escrever em graus, vamos colocar assim, ó, θ escrito em graus, a fração da abertura com relação à volta completa vai ser θ escrito em graus dividido por 360 graus. Por exemplo, se esse ângulo aqui é 1/6 da volta completa, daí a gente teria que o θ seria 60 graus. A fração dessa abertura com relação à volta completa é de 1/6. Então ficaria 60 graus dividido por 360 graus. Uma outra possibilidade seria escrever o θ em radianos e dividir por 2π. Essa abertura aqui também pode ser escrito como uma fração do θ em radianos dividido pela volta completa em radianos. Então, no caso em que essa abertura é 1/6 da volta completa, o θ em radianos seria π sobre 3. A gente teria π sobre 3 dividido por 2π, como resultado daria 1/6 da volta. Mas com isso a gente tem essa equivalência aqui, ó. Por exemplo, 1/6 da volta, que é uma certa abertura, um certo ângulo aqui, pode ser escrito como θ em graus dividido por 360 graus, ou então como θ em radianos dividido por 2π radianos. E foi isso aqui que a gente utilizou em todos esses itens daqui em cima. Veja que o θ escrito em radianos vai ser o θ escrito em graus, vezes 2π, passando esse 2π para o outro lado multiplicando, dividido por 360 graus. Foi o que a gente fez aqui, ó. De forma análoga, θ escrito em graus vai ser 360 dividido por 2π, vezes o θ escrito em radianos, que foi o que a gente fez aqui, mas a gente já simplificou esse 2 com 360 graus para dar 180 graus aqui. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o ângulo em radianos, qual que é o sentido dele. Por que faz sentido falar que uma volta completa tem 2π radianos? Vamos considerar uma circunferência. Por definição, um ângulo em radianos seria a razão do comprimento do arco que ele está, entre aspas, enxergando aqui, dividido pelo raio. Então seria essa medida, vamos chamar de C, dividido pelo raio, vamos chamar de R. Uma coisa interessante é que não importa a circunferência que a gente colocasse a entrada aqui, poderia ser uma circunferência menor ou então uma circunferência maior, essa razão do arco que está sendo enxergado pelo ângulo dividido pelo raio vai dar sempre a mesma. Se a gente multiplicasse por 2, por exemplo, o raio, ficaria uma circunferência bem grande. Mas daí também estaria multiplicando por 2 esse arco aqui que o ângulo está enxergando. Então disso a gente tira a definição do que é um ângulo escrito em radianos. Vai ser o arco que ele enxerga dividido pelo raio. Não importa a circunferência, só importa que é uma circunferência centrada aqui no vértice do ângulo. E daí veja como aparece a volta inteira sendo 2π radianos de uma forma natural, né? Porque se fosse uma abertura aqui que desse a volta completa, a gente sabe o tamanho desse arco aqui. O arco seria a circunferência inteira, teria medida 2πr, a gente dividiria pelo raio, daria para cancelar aqui, e a gente restaria que a volta completa escrita em radianos seria 2π radianos. Entendendo isso aqui, além de entender que a volta completa tem 2π radianos, a gente também entende claramente que radianos nada mais é do que um número. Porque veja só, um comprimento aqui do arco é uma medida que pode ser uma medida de comprimento normal, assim, pode ser centímetros, milímetros, metros, qualquer medida aqui de comprimento. Quando a gente divide pelo raio, também é uma medida de comprimento, né? Também pode ser centímetros, metros e assim por diante. Então, uma vez que a gente divide aqui, ó, comprimento pelo raio, cancela a medida de comprimento.
Se os dois forem metros, a gente estaria cancelando metro com metro e restaria simplesmente um número. Teste escrito em radianos nada mais é do que uma razão, é uma fração. E uma fração nada mais é do que um número. A resposta disso aqui não vai ser metros, não vai ser centímetros, vai ser simplesmente um número. E até por isso que a gente gosta tanto de utilizar radianos. Falar que a volta completa dá 360 graus, isso é um tanto arbitrário. Mas o radianos é uma coisa que aparece naturalmente a volta completa ser 2π radianos, sendo 2π simplesmente um número. Então, ao longo do curso de cálculo, por exemplo, dificilmente a gente vai ver ângulos medidos em graus. Normalmente a gente vai falar de ângulos medidos em radianos. Então é bastante importante se acostumar com essa medida. Agora que a gente entendeu isso, vamos lá para a próxima questão. A questão 3 fala para encontrar o comprimento de um arco de um círculo de raio 12 centímetros. O ângulo central vai ser de 30 graus. Então é sempre importante fazer o rascunho para entender o que está acontecendo. Desenhei aqui uma circunferência, agora eu vou desenhar um ângulo central de 30 graus. Só um esboço mesmo, tá? Não precisa ser preciso no valor ali, é só para visualizar o problema mesmo. Então vamos colocar esse ângulo, vamos fingir que ele tem 30 graus. Eu vou mostrar dois jeitos de fazer, tá? Primeiro eu vou resolver com o que a gente acabou de compreender sobre radianos. Eu vou pegar esse 30 graus, vamos marcar aqui também que o raio tem 12 centímetros. E o que a gente quer é esse comprimento de arco aqui, vamos chamar de C. Eu vou resolver de duas formas, tá? Primeiro compreendendo o que a gente acabou de explicar sobre radianos. A gente poderia pegar esse 30 graus e transformar ele para radianos. Vamos multiplicar por π dividido por 180 graus. Dá para simplificar aqui, 30 graus com 180 graus, ainda resta 6 aqui embaixo. Então significa que esse 30 graus nada mais é do que π sobre 6 radianos. Mas o que a gente acabou de ver aqui em cima é que um ângulo medido em radianos vai ser o comprimento do arco que ele enxerga dividido pelo raio. Então vamos voltar aqui. Esse ângulo medido em radianos vai ser o C dividido pelo raio, e o raio a gente sabe que é 12 centímetros. E daí daqui a gente consegue isolar o comprimento do arco. Vai dar para passar esse 12 para o outro lado. O 12 dividido por 6 vai dar 2. Então, como resultado, vai ficar 2π centímetros. Então, esse seria um jeito interessante, né? Aproveitando que o ângulo medido em radianos tem a ver com o comprimento do arco. E uma outra forma poderia ser sem transformar o ângulo em radianos, mas entendendo que se fosse a volta completa, seria 2πr o comprimento da volta completa. Então, a volta completa seria 360 graus. Não tem a volta completa, tem um certo comprimento C. E daí isso aqui vai estar ligado ao 30 graus do ângulo que a gente está considerando. Daqui a gente pode fazer uma regra de 3, multiplicar em cruz, por exemplo. Vamos escrever aqui 360 graus vezes C igual a 2πr vezes 30 graus. A gente já tem o valor desse R, né? É 12 centímetros. Então com isso a gente consegue isolar o C, que é o comprimento do arco que a gente quer. Vai ser 2π vezes 12 centímetros vezes 30 graus, dividido por 360 graus. Dá para cancelar 30 graus com 360 graus, dá 12. Dá para cancelar o 12 com esse 12 aqui em cima, e daí vai restar 2π centímetros. A medida vai ser centímetros, tá? Porque o raio está escrito em centímetros. Então esse 12 aqui é como se fosse 12 centímetros. Então a unidade permanece aqui para o comprimento do arco. Antes de seguir para o próximo exercício, queria pedir para você que está vendo esse vídeo até aqui, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda bastante para que esse tipo de conteúdo atinja mais pessoas. E além disso, também queria informar que a gente tem um curso de cálculo bem completo, organizado numa plataforma. Tem aulas, exercícios resolvidos, também tem provas resolvidas de faculdades. Eu acho que pode te ajudar se você está fazendo o curso de Cálculo 1. Ele é um curso gratuito e a gente vai deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhadinha caso tenha interesse. Agora vamos prosseguir aqui para o exercício 4. Vamos encontrar alguns valores de funções trigonométricas aqui. No item A, a gente tem tangente de π sobre 3. Como eu comentei anteriormente para vocês, o ângulo vai ser normal estar escrito em radianos e não em graus. Se você fizer a equivalência, como a gente fez nos exercícios anteriores, você pode ver que o π sobre 3 vai ser 60 graus. Então, aqui no item A, queremos a tangente dos 60 graus. Aqui eu coloquei uma tabelinha de valores que é importante você memorizar, porque vão aparecer muitas vezes. É esperado que você saiba mesmo. Aqui estou colocando os ângulos importantes, que seria em radianos π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3. Esses ângulos em radianos vão aparecer tantas vezes que você nem vai precisar fazer a conversão para descobrir quanto que vale em graus. Você simplesmente vai acostumar com eles em radiano mesmo e vai entender o equivalente deles em graus. O π sobre 6 seria 30 graus, π sobre 4, 45 graus, π sobre 3, 60 graus.
vai ser importante você saber o seno e o cosseno desses ângulos. Seno de π sobre 6, 1 sobre 2. O cosseno, raiz de 3 sobre 2. Se você olhar lá no π sobre 3, vai ser invertido, ó. O que era o cosseno de π sobre 6 é o seno de π sobre 3. O que era o seno de π sobre 6 vira o cosseno de π sobre 6. Isso não é à toa, tá? Se a gente pegar um triângulo retângulo que tem um dos ângulos como π sobre 3, o outro ângulo vai ser π sobre 6. E daí o seno de um seria o cosseno do outro. O seno de um deles seria cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno do outro seria o cateto adjacente, então pegaria o oposto do anterior e divide pela hipotenusa também. Então esses valores aqui têm que realmente serem iguais. E daí o seno e o cosseno do π sobre 4 são iguais, raiz de 2 sobre 2. Isso também pode ser lembrado através de um triângulo retângulo que tem um ângulo de π sobre 4. O outro ângulo também vai ter que ser de π sobre 4 para completar os 180 graus aqui, para completar os 180 graus da soma dos ângulos internos de um triângulo. E daí se tem dois ângulos iguais, vai ser um triângulo isósceles. E daí fazer cateto oposto ou cateto adjacente dividido pela hipotenusa dá exatamente no mesmo. A intenção aqui não é o demonstrar o porquê desses valores, tá? Mas não é tão difícil assim fazer essa demonstração. Seno e cosseno do π sobre 6 e π sobre 3 sai dessa figura aqui, ó. Sai de um triângulo equilátero, a gente dessa altura, formando um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, sabendo a altura do triângulo equilátero, a gente consegue calcular o seno e o cosseno do π sobre 3 e do π sobre 6. E os valores de seno e cosseno do π sobre 4 saem desse triângulo daqui. Como é um triângulo isósceles, se você fizer o teorema de Pitágoras, você encontra a hipotenusa. E daí você também consegue calcular o seno e o cosseno do π sobre 4. Mas a intenção aqui não é fazer isso, tá? Simplesmente guarde essa tabela, porque você não vai ficar demonstrando toda vez que você for utilizar o seno e o cosseno desses valores. São valores bastante importantes e você realmente tem que memorizar. Mas fora esses valores, não tem nenhum outro que você tem que memorizar de verdade. Todos os outros valores de seno e cosseno, você meio que tem que entender o porquê deles. Pelo menos os que aparecerem, tá? Não precisa memorizar nenhum outro além desses. Vai ser importante você entender o ciclo trigonométrico. A gente põe essa circunferência aqui de raio 1, centrado aqui na origem. E como tem raio 1 essa circunferência, a gente considerar um ângulo central medido em radianos, ou então o comprimento do arco, acaba sendo exatamente a mesma coisa, tá? Lembra que o ângulo central escrito em radianos seria o comprimento do arco dividido pelo raio. Se a gente desenhou aqui uma circunferência de raio 1, esse comprimento do arco acaba tendo medida x também. O que é interessante é que, pegando aqui esse ponto, esse final do arco, e fazendo a projeção aqui no eixo x, a gente forma um triângulo retângulo. Vamos colocar aqui o simbolinho de 90 graus. E nesse triângulo retângulo, veja que a hipotenusa é o raio da circunferência, tem medida 1. Então, o que seria o cosseno do x? Seria essa medida até aqui, o cateto adjacente, dividido por 1. Ou seja, essa medida daqui, a projeção do arco até bater no eixo x, é exatamente o valor do cosseno do x. Então, essa é uma forma geométrica bem interessante de ver o valor do cosseno de um certo ângulo. Pega o arco e vê qual que é a coordenada na horizontal. A coordenada na horizontal vai ser essa medida aqui, que vai ser o valor do cosseno desse ângulo. E de uma forma muito parecida, a gente também consegue calcular o seno de um ângulo. Se a gente olhar novamente para esse triângulo retângulo, o seno desse ângulo vai ser essa medida dividido pelo raio. Como a gente está falando de uma circunferência de raio 1, o seno vai ser exatamente essa medida. Então, para encontrar o seno de um certo valor, a gente pega a coordenada no eixo y. O seno vai ser representado por essa medida daqui. Então, no eixo y vão estar valores de seno. O interessante dessa interpretação geométrica aqui, do que é o cosseno e o seno de um certo ângulo ou de um certo arco, é que a gente consegue expandir até para ângulos maiores do que 90 graus. Quando a gente utiliza seno e cosseno para um triângulo retângulo, está limitado o valor de um ângulo, né? Porque como um dos ângulos do triângulo retângulo é 90 graus, os outros ângulos estão limitados entre 0 e 90 graus. Mas ao interpretar seno e cosseno dessa forma, a gente pode expandir o conceito de seno e cosseno. Não importa o arco que a gente considerar aqui, a gente pode pegar a projeção na abscissa e falar que é o cosseno. Pode pegar a projeção nas ordenadas e falar que é o seno. Então, por exemplo, imagina o ângulo de 0 radiano. Ele já está sobre o eixo x, então a projeção dele sobre o eixo x é o próprio ponto aqui. Qual que é a medida desse ponto? Qual que é a coordenada horizontal? Vai ter medida 1, porque é o comprimento do raio dessa circunferência.
Então, o cosseno do zero vai ter medida 1. E quanto que é o seno do zero? Temos que fazer a projeção aqui no eixo y. Vai cair bem aqui na origem, ou seja, o seno de zero vai dar zero. De uma forma parecida, aqui vai cair o 90 graus, né, o π sobre 2. Se a gente quiser calcular o seno, ele já está aqui no eixo das ordenadas, né? Então a projeção cai nele mesmo. Então o comprimento aqui, ó, no eixo y vai ser de 1. O seno de π sobre 2 tem medida 1. E o cosseno de π sobre 2? Temos que fazer a projeção sobre o eixo x. Daí vai cair aqui na origem. Significa que a medida dele aqui na horizontal é 0. O cosseno de π sobre 2 vai ser 0. Então, ó, esses são os valores de seno e cosseno que você realmente tem que memorizar. Mas tem outros valores que você precisa entender. Não precisa decorar seno e cosseno do zero, não precisa decorar seno e cosseno de π sobre 2, nem do π, nem do 3π sobre 2. Aqui voltaria ao 2π, tá? Seria a volta completa. Não precisa guardar. E também não precisa guardar valores que estão no segundo, terceiro e quarto quadrante. A gente consegue encontrar valores de seno e cosseno do segundo, terceiro e quarto quadrante a partir de valores de seno e cosseno do primeiro quadrante. Isso a gente vai fazer, tá? No item B e no item C. Só estou adiantando um pouquinho. Bom, agora que a gente já entendeu um pouquinho aqui da trigonometria básica, que vamos utilizar nessa questão 4, vamos lá responder o item A. No item A está falando da tangente do π sobre 3. Para descobrir a tangente, vamos utilizar que a tangente de um ângulo é o seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Daí, π sobre 3 é um ângulo importante que a gente precisa saber o seno e o cosseno. O seno vai ser raiz de 3 sobre 2, o cosseno vai ser 1 sobre 2. Dá para cancelar o sobre 2 em cima e embaixo. Isso significa que a tangente de π sobre 3 vai ser raiz de 3. Agora vamos para o item B, seno de 7π sobre 6. Veja que o 7π sobre 6 não é nenhum desses ângulos importantes que eu falei para você memorizar. Então, como que a gente calcula o seno de 7π sobre 6? Primeira coisa que você tem que entender é que esse arco de 7π sobre 6 ele não está no primeiro quadrante. Ele é maior do que π sobre 2, então ele não está aqui, ó, nesse primeiro quadrante. Mais do que isso, ele também não está no segundo quadrante, porque ele é maior do que π. E o π bate aqui, ó, os 180 graus, é meia volta. Veja que ele é 7/6 de π, então ele é um pouquinho maior do que π. Mas ele é menor do que 3π sobre 2. Como eu tenho certeza disso? O 3π sobre 2, se a gente multiplicar por 3 em cima e embaixo, vai ser 9π sobre 6. Então veja que 9π sobre 6 vai ser maior do que 7π sobre 6. Então esse 7π sobre 6 está no terceiro quadrante, está entre o π e o 3π sobre 2. Então não é necessário ser muito preciso, mas vamos representar ele aqui, ó, nesse ponto, 7π sobre 6. Se a gente tem o arco aqui que representa o 7π sobre 6, a gente consegue calcular o seno e o cosseno. O seno seria a projeção dele no eixo y. O cosseno seria a projeção dele no eixo x. Para descobrir o valor dessas projeções, vamos ver um arco equivalente aqui no primeiro quadrante. Como que a gente faz isso? Vamos atrás dessa medida aqui, ó, entre o π e o 7π sobre 6. Que arco que tem ali? Para descobrir o comprimento daquele arco, a gente pode fazer 7π sobre 6 menos π. O arco 7π sobre 6 seria tudo até aqui, e daí subtrai o arco de π, que seria essa meia volta. Então acabaria restando esse pequeno arco. Dá para fazer o MMC aqui, vai ficar 6π sobre 6. 7π menos 6π, o resultado disso aqui vai ser π sobre 6. Então vamos fazer um zoom aqui, só para ficar bem claro a relação que eu vou fazer com seno e cosseno de um arco que não está no primeiro quadrante com o arco que está no primeiro quadrante. A gente descobriu que essa medida aqui é π sobre 6. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o arco de π sobre 6 lá no primeiro quadrante. Então, vamos considerar que esse arco que a gente tinha desenhado aqui tinha medida de π sobre 6. Então, essa medida é igual a essa. Aqui, então, a gente tem uma simetria com relação à origem. Essa medida igual a essa medida. E se a gente fizer as projeções aqui, ó, do 7π sobre 6, a gente vai encontrar que essa medida na horizontal tem a mesma medida dessa. Essa medida na vertical tem a mesma medida dessa. Só que aqui no caso vai estar apontando em sentidos contrários, né? Então a gente vai pegar o valor do seno e o do cosseno do 7π sobre 6 como sendo o valor do seno e cosseno do π sobre 6, mas sendo negativo. Porque aqui, ó, a projeção vai estar para o lado esquerdo da origem e a projeção aqui na vertical vai estar para baixo da origem. Então o seno e o cosseno vão ser negativos do 7π sobre 6. Isso acontece para qualquer valor aqui no terceiro quadrante. Mas em termos absolutos, a medida do cosseno do 7π sobre 6 vai ser a medida do cosseno do π sobre 6.
a medida do seno do 7π sobre 6 vai ser a medida do seno do π sobre 6. Então vamos voltar, vamos considerar isso. O que a gente descobriu é que o seno de 7π sobre 6, que é o que a gente está interessado aqui no item B, isso vai ser menos o seno de π sobre 6. E a gente descobriu isso considerando essa simetria que tem na figura. O seno de 7π sobre 6 seria isso, o seno do π sobre 6 seria isso. Tem a mesma medida, mas sinais contrários. E daí o interessante é que a gente sabe o seno de π sobre 6 é um dos valores que tem que guardar mesmo, o valor vai ser de 1 sobre 2. Isso significa que o seno de 7π sobre 6 vai ser menos 1 sobre 2. Agora vamos para o item C, secante de 5π sobre 3. Só relembrando o que é secante, tem algumas funções trigonométricas que são as inversas das mais comuns. As mais comuns são seno, cosseno e tangente. Mas também existe a secante de um certo ângulo, que seria 1 sobre o cosseno do ângulo. Também tem a cossecante do ângulo, que seria 1 sobre o seno do ângulo. E a cotangente de um ângulo, que seria 1 sobre a tangente do ângulo. Então aqui no item C temos a secante do 5π sobre 3. Seria 1 sobre o cosseno de 5π sobre 3. Então vamos atrás do cosseno de 5π sobre 3. Vamos fazer de uma forma muito parecida com o que a gente fez no item B. Vamos descobrir onde que está o 5π sobre 3 aqui no ciclo trigonométrico. Ele não está no primeiro quadrante, ele é maior do que π sobre 2. Na verdade, esse ângulo também é maior do que π, né? Veja que ele é 5/3 de π. Será que esse ângulo é maior do que o 3π sobre 2? Certamente ele é menor do que 2π, que representaria uma volta completa. Porque o 5/3 é menor do que 2, né? Então ele não passa aqui de uma volta completa. Agora vamos comparar o 5π sobre 3 com o 3π sobre 2. O 3π sobre 2 a gente já multiplicou por 3 em cima e embaixo e chegou em 9π sobre 6. Colocar sobre o mesmo denominador facilita comparar os ângulos, né? Então aqui vamos colocar sobre 6 também. Multiplica por 2 em cima e embaixo, vai dar 10π sobre 6. Então veja que esse arco aqui, ele é maior do que o arco 3π sobre 2. Então ele é representado por algum ponto aqui no quarto quadrante. Vamos colocar ele aqui, ó, 5π sobre 3. E daí para encontrar o cosseno dele, que é o que a gente quer para calcular a secante dele, a gente vai querer a projeção dele aqui no eixo x. Mas para encontrar a projeção dele lá no eixo x, vamos atrás da projeção desse arco correspondente a ele no primeiro quadrante. Porque se a gente descobrir o cosseno desse arco, a projeção vai ser exatamente a mesma da projeção do 5π sobre 3. Então vão ter o mesmo valor de cosseno. Para descobrir essa medida e esse arco daqui, vamos atrás dessa medida daqui. Como que a gente pode encontrar essa medida? A gente pode fazer a diferença entre 2π e 5π sobre 3. Daí a gente teria essa medida daqui. O 2π seria a volta completa, 5π sobre 3 a volta até aqui. Fazendo a diferença, a gente obtém essa medida. Então vamos fazer isso. 2π menos 5π sobre 3. Dá para fazer o MMC aqui, vai ficar 6π menos 5π. Então vai ficar π sobre 3. Então vamos escrever aqui em cima, o arco correspondente no primeiro ao quadrante vai ser π sobre 3. A projeção deles no eixo x vai ser exatamente a mesma, o que significa que o cosseno deles é o mesmo. Então a gente sabe o valor do cosseno do 5π sobre 3, vai ser o cosseno de π sobre 3, que é 1 sobre 2. Então estamos prontos para calcular o que o item está pedindo. Vai ser a secante de 5π sobre 3, isso vai ser 1 sobre o cosseno de 5π sobre 3, o cosseno de 5π sobre 3 é exatamente o cosseno de π sobre 3, que é 1 sobre 2. Daí 1 dividido por 1 sobre 2, o resultado aqui do item C vai ser 2. Agora vamos prosseguir para a questão número 5. Essa vai ser uma questão mais simples, mas vai acabar abordando algo que é utilizado bastante. A gente tem um triângulo retângulo aqui, a gente quer expressar A e B como função de θ. Veja que nesse triângulo, o seno de θ vai ser o cateto oposto, A, dividido pela hipotenusa 24. Então vamos escrever seno de θ é igual a A dividido por 24. E daí daqui a gente consegue escrever o A como 24 seno θ. E o que seria o cosseno do θ? Seria o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então vamos escrever cosseno θ igual a B sobre 24. Daqui a gente tira que o B tem que ser 24 cosseno θ. Então até que é bem tranquilo esse exercício, né? Mas ele tem um resultado que é importante. Se a gente tem uma certa medida inclinada de um ângulo θ com relação horizontal, como faz para a gente calcular a projeção horizontal e a projeção vertical? A projeção horizontal vai ser essa medida do B. Pega aqui a medida inicial, 24,
a projeção vai ser 24 cosseno do ângulo. E o que vai ser a projeção vertical? Vai pegar a medida, 24 aqui no caso, e multiplicar pelo seno do ângulo. Então isso é uma coisa que a gente faz muito, tá? Decompor uma certa medida na horizontal e na vertical. Basta multiplicar pelo cosseno do ângulo para encontrar na horizontal, basta multiplicar pelo seno do ângulo para encontrar na vertical. Então nesse vídeo a gente resolveu 5 exercícios de trigonometria, lá do teste de verificação do Sturt desse assunto. Ainda tem outros 4 exercícios, eu vou deixar para resolver no próximo vídeo.